Capítulo 343, Medula como uma sopa de ouro. Tradução, do Coran Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Quando Lin Ming tinha engolido a pílula da introdução celestial, ele só conseguiu temperar uma porção de sua mão direita por causa da limitada eficácia medicinal. Após o refinamento medular, a mão direita de Lin Ming experimentou um enorme aumento no poder defensivo e no poder de ataque. Mas, no máximo, era igual a ter outra carta na manga. O aumento geral da força total da Lin Ming não foi muito grande. Desta vez, Lin Ming decidiu usar metade da energia para temperar as duas mãos e a outra metade para temperar todo o seu corpo. Somente quando todo o seu corpo tivesse passado pelo estágio de refinamento medular, sua força geral aumentaria. Pá. Com um som que era como chamas em uma fogueira ardente, Lin Ming apertou os dentes e começou a revolver os meridianos de combate das virtudes caóticas. A energia maníaca queimava as impurezas de sua medula. Esta dor que era como se os seus ossos estivessem sendo incendiados poderia ser imaginada. Lin Ming estava se apoiando em sua própria força de vontade. Uma vez que a energia fosse absorvida pelo seu corpo, ela só poderia ser refinada. O fracasso significava a morte imediata. Com o avanço do temperamento, uma cor vermelha escura começou a aparecer no corpo de Lin Ming e uma energia violenta surgiu em todos os lugares do corpo. O corpo de Lin Ming rapidamente se aqueceu até uma temperatura escaldante e o sangue escorria pelos seus poros, cobrindo-o em um casulo vermelho de sangue, parecendo como se rasgaria como papel quebrado ao menor contato. Do lado, Zhou Xinyu só podia assistir em estado de choque. Onde Lin Ming se assemelhava a um humano neste momento. Ele era como um peixe que havia sido retirado de uma piscina de sangue e depois secado sobre um incêndio. O fato de que Lin Ming estava vivo agora era um milagre real. Na verdade, para engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado no estágio da condensação de pulso e ainda durar mais de meia hora já superava o alcance do entendimento de Zhou Xinyu. No entanto, não parecia que esse milagre pudesse continuar. A respiração de Lin Ming estava ficando cada vez mais fraca e comparado com antes, quando ele estava lutando penosamente, agora suas forças estavam enfraquecendo, como uma lâmpada que estava quase sem óleo. Finalmente, ele parou de se mover completamente, sua expressão congelada no tempo como uma escultura carmesim. Seu rosto torcido parecia uma alma sofredora que tinha sido pregada em uma coluna de execução no inferno. O coração de Zhou Xinyu começou a diminuir o seu ritmo gradualmente. Nessa situação, não tinha sentido mesmo que Lin Ming tivesse sobrevivido. Todo o sangue em seu corpo parecia ter sido expelido. Lin Ming já não tinha mais força, para não mencionar a força de combate. Se ele estivesse em uma sala segura e protegida, com o apoio de muitos medicamentos preciosos e sob os cuidados dos mestres, Lin Ming poderia ter renascido nesse julgamento. Para um artista marcial no estágio de condensação de pulso engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado e sobreviver, suas realizações futuras poderiam ser imaginadas. No entanto, ele não teria essa oportunidade. Ele escolheu o lugar errado e a época errada para engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado. Mesmo com seu talento, isso era forçar demais seus limites. Hong. Fora do encantamento dos sonhos, os ataques de Huang Zixuan e seu grupo começaram de novo. Zhou Xinyu fechou os olhos com angústia e tirou uma adaga fria do seu anel espacial. Zhou Xinyu estava preparada para isso desde o momento em que Lin Ming absorveu o cristal do coração demoníaco despedaçado. Se Lin Ming morresse, ela cometeria suicídio. Se ela caísse nas mãos de Huang Sanping, seu destino pode ser pior do que a morte. O encantamento do mundo dos sonhos começou a tremer cada vez mais ferozmente. Nesta meia hora, Huang Zixuan estava esperando fora do encantamento, nunca se afastando dele. Durante este período, eles bombardearam o encantamento de vez em quando.
Embora Zhoushnil não entendisse nada sobre as formações de matrizes ou esse encantamento, ela ainda era capaz de ver que a energia que apoiava o encantamento do mundo de sonhos estava sendo consumida continuamente, provavelmente não poderá durar muito mais tempo. KKK. Por causa dos violentos tremores, o chão sob os pés de Zhoushnil tinha rachado e as rochas se abriram. Não parecia diferente de um biscoito esmagado. A violenta tempestade de ataques durou mais um quarto de hora e depois cessou. Provavelmente, porque Huang Zixuan temia que ele consumisse muita energia e mesmo que ele quebrasse o encantamento, ele não teria forças para impedir que Lin Ming escapasse. Assim, depois de cada quarto de hora de ataques, ele parava e se sentava, meditando e restaurando-se para o seu melhor estado de batalha. Zhoushnil soltou um longo suspiro e se virou para olhar para Lin Ming. Ela ficou surpresa ao ver que mesmo com a aparência terrível de Lin Ming, que ele parou de sangrar. Não era que suas feridas haviam curado, mas sim que ele chegou ao ponto em que não havia mais sangue para fluir. Sua pele ficou com uma coloração vermelho escura e se quebrou, seu sangue carbonizado formando placas de sangue e o envolvendo como uma concha. Era como se ele tivesse passado pela antiga tortura de ser cortado e depois amarrado a um pilar de cobre ardente. Somente esse método poderia imitar a aparência miserável de Lin Ming nesse momento. Se ela não tivesse conseguido sentir uma respiração fraca e quase invisível proveniente de Lin Ming, Zhoushnil pensaria que ele já havia morrido. O coração de Zhoushnil surgiu com ondas de desespero. Ela não podia depender de Lin Ming. Embora ele tivesse criado um milagre e não morreu depois de engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado com seu cultivo no estágio de condensação de pulso por 1 hora, no momento, como ele poderia ter a capacidade de lutar? Zhoushnil olhou para o punhal nas mãos. Ela tomou sua decisão. Quando o encantamento se quebrasse, ela primeiro mataria Lin Ming e depois se suicidaria. Afinal, a única razão pela qual Lin Ming havia acabado nesse estado era por causa dela. Se ela deixasse Lin Ming cair nas mãos deles, sua morte seria ainda mais trágica. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lin Ming parecia morto. Sentado na rocha quebrada, seus olhos opacos e sem vida, o único sinal de que ele estava vivo era o fraco fogo da vida que queimava dentro dele. Do lado de fora, ele não parecia diferente de um cadáver que foi carbonizado em um incêndio, não havia sangue do mesmo. Mas ao longo do corpo inteiro de Lin Ming, a medula foi lentamente revestida com uma cor dourada pálida. Medula temperada por energia. No momento em que o sangue de Lin Ming tinha secado, ele ficou surpreso ao descobrir que o processo de refinamento medular tornou-se muito mais fácil. Porque seu sangue foi expelido, uma dor inesquecível tinha adormecido todo o seu corpo. Nesse ponto em que era quase impossível direcionar o fluxo de verdadeira essência em seu corpo, ele descobriu que a energia que temperava sua medula prosseguia em um ritmo muito mais suave. Então, ele percebeu que o sangue e a medula estavam originalmente entrelaçados. A medula dava a luz ao sangue e o sangue alimentava a medula, ambos dependiam um do outro. Assim, se alguém quisesse temperar a medula, eles tinham que mudar seu sangue primeiro. Era somente quando o sangue antigo fosse completamente expelido, a medula seria temperada e o sangue novo regenerado, seria o processo completo de refinamento medular. Portanto, Lin Ming não tentou impedir mais que o sangue antigo do corpo vazasse, deixando-o fluir. Quanto a Lin Ming, confiando em sua forte vitalidade interior, ele apenas conseguiu manter o fogo de sua vida. Enquanto o céu oriental se iluminava no alvorecer, a cor dourada da medula de Lin Ming tornou-se cada vez mais rica, como se os flocos dourados estivessem misturados dentro. Medula como sopa de ouro. No momento em que Lin Ming terminou de absorver a eficácia medicinal do cristal do coração demoníaco despedaçado, sua nova e melhorada medula começou a regenerar o sangue. Com o rápido consumo da energia de origem dentro do corpo de Lin Ming, sangue novo fluía incessantemente de sua medula.
Este novo sangue era incomparavelmente espesso e pesado, assim como o mercúrio vermelho que fluía nos vasos sanguíneos. Onde quer que este sangue fosse, as feridas se curavam rapidamente. A recuperação do corpo de Lin Ming e a produção de sangue novo consumiram rapidamente a verdadeira essência de Lin Ming. Embora a verdadeira essência de Lin Ming fosse extremamente espessa, mais da metade ainda foi usada. No entanto, após a verdadeira essência ter sido consumida até certo ponto, a verdadeira essência comprimida na semente do deus herege se liberou automaticamente. A energia do dragão roxo de inundação do trovão divino e a chama carmesim do núcleo da terra também foram lançadas junto com ele. O poder do trovão e do fogo, especialmente o poder do trovão, continha uma força de vida extremamente pura e vibrante. Lendas diziam que, nos tempos mais antigos, quando o universo infinito estava no caos primitivo, não havia vida. Foi só quando o trovão atingiu o mar antigo foi que as mais primitivas das formas de vida nasceram. Com o poder puro e vivo do trovão ajudando a completar o processo final do refinamento medular, uma leve luz púrpura apareceu no sangue grosso e novo, como se o relâmpago tivesse se fundido ao sangue. O corpo de Lin Ming sofreu muitas mudanças sutis. Mas, apesar de todas as aparências, o fogo da vida de Lin Ming ainda parecia incomparavelmente fraco. Sua verdadeira essência se escondeu dentro da semente do deus herege, além do próprio Lin Ming, ninguém mais podia sentir isso. Bang! Fora do encantamento, Huang Zixuan e seu grupo começaram outra rodada de ataques. Huang Zixuan já estava impaciente, não esperava que um encantamento tão frágil fosse realmente tão complicado. Segundo tio, vamos usar nossos golpes finalizadores juntos, não podemos deixar isso avançar. Já passou mais de 3 horas, se isso continuar muito por mais tempo, os reforços podem chegar. Quando isso acontecer, será extremamente problemático. Huang Zixuan hesitou. Antes disso, ele sempre tinha segurado a sua mão, com medo de que, mesmo que ele quebrasse o encantamento, ele consumiria muita força e não conseguiria pegar Lin Ming. Depois de tanto tempo gasto, ele gradualmente e conclusivamente perdeu sua paciência. Foi como Huang Sanping disse. No final, este era o território do Vale dos Sete Mistérios e aquele garoto parecia ser um gênio de renome de uma seita. Se eles ficassem aqui por muito tempo, um mestre poderia vir resgatá-lo. Tudo bem, vamos atacar juntos. Huang Zixuan deu uma tosse clara e alta e a neblina negra em volta do corpo começou a engrossar. Seu terceiro irmão e também aquele homem baixo e fraco também começaram a preparar seus golpes finalizadores. Quando eles atacaram juntos, seu ataque era como um cometa esplendoroso, que traçava um caminho brilhante no ar, esmagando o encantamento do mundo dos sonhos. Bang! No amanhecer nebuloso do vale, um sol deslumbrante parecia subir. A terra tremeu e grandes quantidades de rochas e pedras voaram pelo ar. Várias crateras maciças de dezenas pés de profundidade haviam aparecido no chão embaixo do encantamento dos sonhos. O encantamento protetor se deformou drasticamente, como um barco à deriva flutuando nas ondas maciças no alto mar. Todas as rochas ao redor do encantamento haviam quebrado e o rosto de Zhou Xinyu era incomparavelmente branco, sua testa franzida com suor. Tente mais forte. Huang Sanping gritou. Aquele que usou o maior esforço aqui foi ele. Afinal, independente da quantidade de verdadeira essência que ele usasse, ele ainda não seria páreo para Lin Ming, então ele utilizou todo o seu poder. Huang Zixuan franziu a testa. Ele ignorou a energia em seu corpo que já não estava no seu nível ótimo e apertou os dentes enquanto ele liberava outra poderosa habilidade marcial. KKK. Com o som do vidro quebrando, o encantamento do mundo dos sonhos que resistiu a uma enorme explosão de ataques por um longo tempo até quando finalmente quase esgotou a sua energia, e fissuras visíveis apareceram na barreira. Ao ver essas rachaduras, Zhou Xinyu parou de respirar por um momento.
Ninguém queria morrer, especialmente ela, uma vez que ela ainda tinha uma disputa familiar profunda que queria resolver. Sob essa enorme pressão, ela apertou os dentes. A razão pela qual ela havia persistido até o último momento era porque ela estava esperando que algum milagre ocorresse.